Está lá você num time de desenvolvimento e de repente você fala: será que a gente faz plane do jeito certo? A gente está cansado de ver slides e mais slides com conteúdo dizendo como fazer plane. Mas eu desafio encontrar um vídeo mostrando uma plane sendo executada na prática. Ou talvez você é uma daquelas pessoas que estão começando agora no desenvolvimento de software e diga: como é que você faz isso na prática? Como é que você roda uma plane, uma daily, uma retrospectiva na prática? Vem comigo que eu vou mostrar para você como a gente vai fazer isso na real. Bora pra plane? Eu queria apenas lembrar vocês, pessoal, a Dalila vai apresentar e fazer uma visão geral do valor que o cliente espera, quais são as tarefas que nós vamos trabalhar nessa primeira sprint, e vocês vão discutir com ela, tecnicamente, o que é possível e o que não é possível fazer. Então, eu quero apenas lembrar vocês que a gente quer trabalhar de agora em diante sempre focando em uma ou duas user stories, no máximo. Foca nessas poucas atividades em cada sprint, para que a gente possa queimar as user stories em cada sprint, não levar para as próximas iterações as user stories. Então, puxou duas, vai lá, 3 user stories, não sei. Precisamos matar essas user stories dentro da sprint. Vamos tentar fazer um planejamento bem fechadinho, back conversando com o front, para que a gente entregue em todas as reviews aquela funcionalidade totalmente ativa, integrada, né? E é isso, esse é o momento da gente mapear as dependências também entre atividades. E é isso aí, vamos seguindo aqui dentro do Azure para ver a capacity também, né? Para que a gente não extrapole a quantidade de horas dentro da sprint. Eu deixo com a Dalila para poder mostrar para vocês aquilo que a gente pode fazer inicialmente, e aí vocês vão dando o pitaco de vocês sobre aquilo que é possível ou não é de fazer dentro da sprint. Tranquilo? Então, ó, o que a gente já tem hoje? Hoje a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar pelo protótipo. Então, a gente já tem liberado aqui, ó, toda essa parte de cadastro. Cada tela é um épico, e hoje, até então, cada user story também, ela é uma só. Vou colocar assim, a gente não tem dentro de um épico várias user story hoje. Por quê? Porque as telas de cadastro são muito simples. Então, ó, o que a gente tem aqui no protótipo? Toda essa parte aqui de cadastros prontos, produtos, clientes, fornecedores e vendedores, que também foi liberado hoje. E aí a gente manteve assim hoje, ó. Dentro do épico da dashboard da empresa, a gente tem aqui a dashboard da empresa. Dentro desse dashboard de cadastro, a gente tem a dashboard de produtos, que é o cadastro de produtos. E aí dentro dele tem cada RF. A RF, vocês vão encontrá-la aqui no Miro, ó. A gente tem aqui separado por RF, né? Que é o requisito funcional. E aí a gente tem aqui também as regras de negócio, para vocês trabalharem em cima delas, que é o que a gente está coletando com o pessoal, quais são as funções que vocês precisam desenvolver dentro de cada tela. Então a gente gosta de manter tudo aqui dentro da Wiki, ó. Para vocês acessarem, vocês vêm aqui, ó, em Wiki. E aí está aqui dentro de requisitos, ó. A gente tem todos eles aqui. Mas ainda não está aqui dentro. Então a gente vai lançar aqui, eu vou lançar aqui hoje. E depois vocês podem acessar direto por aqui. Como ainda não está, a gente está usando o Miro. E aí aqui no Miro vocês podem ter acesso a tudo aqui que vocês precisam fazer. E também pelo protótipo, né? Vocês terem a base, sempre estar usando o protótipo para saber certinho, não ter perigo de ter divergência, né? O protótipo ele está bem fiel com a documentação, então, né? Tá. A gente está fazendo tudo em cima do protótipo, né? Então, a gente está baseando nele. Deixa eu perguntar uma coisa, em relação à tela de login. Uma das primeiras que eu consideraria fazer, mas precisaria ter um app da tela de login, né? Daí, no caso. A gente ainda não tem ela criada, Márcio. Uma pergunta, vai ter normalmente esses login também tem mais uma página, mais 2 páginas geralmente, que é de recuperação de senha. O padrão normal hoje em dia que é usado para se recuperar uma senha você entra, tem lá um e-mail, né? Você digita um e-mail e aí a gente dá geralmente uma resposta genérica, né? Enviaremos um link para o seu e-mail. Né? Você acha que para esse MVP seria legal, Marção? Ou você acha que isso
não haveria uma prioridade tão grande para agora? Então, é que assim, né? Pelo menos com as experiências que eu tenho com o usuário, gosta de esquecer senha, sabe? Então, eu diria que seria bom já criar, porque se um usuário perder a senha, aí é um transtorno para conseguir trocar a senha desse usuário. Mas eu acho importante ter, tá? Até porque seria o acesso fica incompleto, né? O cara só consegue... Aliás, eu não sei nem como vai ser o cadastro de cada usuário, né? Ainda se vai ser somente lá dentro, se vai ter um cadastro... Acho que não vai ter externo, né? Vai ter no e-commerce, né? Na parte do front lá vai ter cadastro próprio que o cliente vai fazer. Eu acho que talvez acho que agora não faça tanto sentido ainda, viu, Márcio? Eu acho que pelo fato de ser um pouco mais, ainda como o Gui falou, um pouco MVP ainda, né? Então acho que talvez essa tela ocupar esse tempo para isso agora. Os logins serão os mesmos? Vai poder ser, vai integrar, né? Ele vai integrar com a loja integrada. Só que é porque, na verdade, o sistema atende tanto o usuário do front lá, né, da loja virtual, quanto também o vendedor externo, né? Então, pode ser que vai ter clientes cadastrando de forma automatizada pela loja e também clientes sendo cadastrados via sistema direto. Galera, eu estou fazendo a configuração aqui da nossa sprint. Como a gente não teve refinamento ainda com vocês desenvolvedores, apenas a Let's e a Dalila trabalhando aqui nos requisitos, durante essa plane, enquanto vocês vão puxando a User Store e quebrando ela em atividades, Let's, se você puder trabalhar nos critérios de aceitação ao mesmo tempo, conversando com o pessoal o que é o critério para ser aceito a User Store no final da sprint. Aí isso é coisa que a gente faz lá no refinamento, né? Pode ser feito na plane também, não tem problema. Então, hoje a gente faz dessa forma. Vocês pegam a User Story, discutem como que a gente vai executar ela, quebrem tarefas, e aí você já vai completando os critérios de aceitação. Então, a parte de estrutura do front-end, back-end, banco de dados, eu já finalizei lá, já está rodando. O que falta ser feito lá? O deploy automatizado. Então, essa parte de infra, a única coisa que falta é determinar e fazer essa automação do Azure para fazer o pipeline rodar lá no servidor. Tá? Também o Swagger também já está funcionando, o back-end está respondendo até agora, né? Tudo certinho. Tá? Então, o banco de dados também está funcionando, mas aí o banco de dados que interage mais é o back-end. Então, a parte inicial de estrutura, de infraestrutura, está montada, tá? Já dá para trabalhar. Legal, Marção. Durante o planejamento aqui, então, coloque isso também em pauta para que não sobrecarregue você. Na verdade, eu vou criar também um card com isso aí, né? Certinho. O que nós vamos fazer nessa sprint? Qual que é a meta dessa sprint? Qual que é o valor que a gente quer entregar para o Robson lá? Esses primeiros 10 dias de trabalho. Então, volta elas para o backlog. Vamos dar uma olhada lá no backlog e analisar o que a gente pode puxar para essa sprint. Então. O que vocês acham que encaixa, Márcio e David, nessa primeira sprint que a gente tem aqui hoje? É que naquela conversa a gente tinha entendido que você achava que era melhor começar por cadastro, né? Isso. Até você que falou, David, que puxava por essa parte, porque a gente vai ter que trazer os dados, né? E depois a gente fazia o resto. Fazer a tela de cadastro de cliente? O cadastro como um todo, né? Porque eles vão trazer os dados deles, clientes, fornecedores, produtos. O desenho de telas dá para começar do início, que eu diria até pela tela de login, dashboard, aí entra em produtos ou clientes ou o que for. E depois, na hora da integração, vem integrando, né? Então, mas aí que eu falei, né? A não ser que o David queira uma tela específica, um caminho específico, o front está aberto aí para qualquer caminho nesse projeto aqui, tá? Eu estava pensando na parte de segurança, né? Desse sistema, e a gente pode fazer uma autenticação em 2 fatores, pode salvar o IP do cara, entendeu? Pedir para ele autenticar depois em 2 fatores quando ele mudar de IP. A gente pode abordar diversas estratégias aí, entendeu? Sim.
Faz o básico, então, o mais simples possível. Acho que o mais simples agora é só autenticar mesmo no sistema, né? Usuário e senha. Entrou, já era. Depois lá na frente a gente pode discutir uma forma melhor. Dalila, o que você acha de eu criar, então, nessa tela de login aí, uma user story de integração e deixar ela em backlog? Eu achei a ideia muito boa, Lex. Acho que a gente dá para fazer isso em tudo, né? Porque aí pega depois essa user story, tipo assim, a de criação e pega da integração. Porque depois que o David fizer, o Márcio vai puxando as outras user stories. Aí dá pra gente separar a criação de pronto, né? Estando pronta e depois estando pronta e integrada. Acho muito legal. Isso. Então tem um detalhe que precisa ver também aí. Então precisa ter cadastro de empresa que. Então você precisa ter um outro usuário, que seríamos nós, para cadastrar a empresa que vai usar esse cara. Mas aí tem que ver, Guilherme, porque se os caras solicitar o código lá, Daí eles não podem solicitar, né? se for multitenant, não pode solicitar. O código é nosso, entendeu? Até porque se um dia eles pedirem base de dados, a gente não pode simplesmente dar uma cópia para eles. A gente tem que filtrar tudo que é só deles. O Silver falou que vai entrar rapidão aqui. Vou tirar essas dúvidas. Vou chamar ele aqui. Fala aí, Silver, tudo bem? Boa tarde. Fala aí, gente. Beleza, né? Isso aí é algo que a gente faria em refinamento, mas como não teve refinamento ainda, esse é o momento aí, ó, de tirar dúvidas com você, Silver. Fala aí, Deivão e Márcio. A gente estava conversando aqui, Silver, para entender um ponto que a gente estava falando sobre dados, né? Então, aí surgiu essa dúvida, se esse projeto ele vai ser multitenante ou se ele vai ser exclusivamente para esse cliente, para seguir as regras. Então, isso daí, quem que falou isso aí? Isso aí tá no contrato ou o Gui, você sabe? Mas isso não é em relação a outras empresas, quando a gente for escalar o software? Hein, David? O Deivão que comentou sobre essa questão do código aí, né? Não, a questão é o seguinte, do jeito que eu fiz lá, eu fiz, caso eles solicitar o código eles podem pegar, entendeu? A arquitetura de base que eu fiz lá do back-end. Aí eu pensei, então não vai ser multitenant. Bom, vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa relativamente simples aí de resolver. Eu modelaria o banco pensando em ser multitenante. Eu modelaria ele dessa forma. Se o cliente amanhã quiser o código, a gente pode dar o código, beleza. Só que aí a estrutura está preparada para multitenante. Porque para mim, assim, o que muda é uma amarração que você tem que fazer das queries e do usuário estar vinculado a um projeto ou uma empresa. Basicamente. Mas isso no futuro a gente tiver mais de uma empresa já trabalhando na RP. Então, se você amarrar ele vinculado por usuário, por projeto ou empresa, qualquer uma das duas opções, isso vai resolver, né? Fechou? Mais alguma coisa? Só isso. Beleza, então. Valeu, Silver. Obrigadão, querido. Valeu mesmo. Mago. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Espelha a tela pra gente, por favor. E vamos então, quebrar as user stories. Já são 3h15, já a sessão termina, né? Então vamos partir aí pra traçar o plano, né? Pra gente quebrar users. Vou lançar minhas tarefas, então. Você vai lançar em cima dessas 3, então? Então vai ser só essas 3 user stories? Fechou? Só transformar em tarefa, então, né? Só aí faz a divisão de back e front, mas não usa tag de integração, não, pra não ficar confuso, só usa de back e front mesmo. Então tá, vamos lá. Se vocês quiserem, por exemplo, o Márcio e o David já ir construindo aí as tasks de vocês, aí a gente já vai atualizando e a gente vai conversando em cima, certo? Vocês vão estimando, eu vou colocando aqui a capacidade em horas para não estourar o tempo do sprint. Se sobrar muito, aí a gente puxa mais alguma coisa. Mas eu tô olhando aqui, tem 8 user stories, acho que tem coisa pra arrebentar aqui, mano. E lembrar de adicionar também nessas tasks aí, tempo de teste, tempo de revisar o código dentro dessas horas aí. É verdade, colocar tempo de teste, né? E às vezes se tiver alguma descoberta a ser feita, bota essa gordura aí no meio. Eu vou gastar umas 2 horas pesquisando sobre tal coisa aqui. Vamos fazer bonitinho, né? No sentido assim, não só o tempo codando, né? Porque se for o tempo só rodando, vai ser 45 minutos, né?
dentro de 52. 52. 52. 52. Deixa eu trabalhar lá no Capacity pra gente ver como é que a gente vai evoluir isso aí, hein? E aí, Let's, importante você, quando a Dalila ir pensando no critério de aceitação, como é que a gente vai fazer os testes, né? Quando eu clicar no botão de login, vai aparecer a mensagem sem acessado e o usuário conseguirá entrar dentro do login. O critério de aceitação é o cenário de teste. Ele é o teste, pode ser feito em BDD, né? Quando eu faço isso, então acontece aquilo. Ou pode ser direto, em bullet points. Você pode colocar, por exemplo, pode colocar até em numeração. 1, 2, 3, 4. Então, 1. Quando eu clico na lupa e digito o nome do produto X, o sistema me retorna o produto X e aparece a mensagem de produto cadastrado com sucesso, por exemplo. Uhum. Mas aí tem outro lugar para criar isso lá no... Esse teste case é para você, QA. Uhum. O critério de aceitação é para o analista de negócios, é para o dev, é para a Dalila, é para mim, é para qualquer um. Entendi. É uma linguagem mais de negócio, entendeu? Então entra lá no dashboard da empresa. Coloca, por exemplo, dentro de description, aí você vai colocar o print, né? Para que o dev já entre e saiba qual que é a parte. No caso, a gente tem que saber qual que é essa user story. Essa user story não pode ser dashboard da empresa inteira, né? Porque é muita tarefa. O dashboard da empresa não é um épico, não é a tela, não é um épico. Mas assim, o ideal é a gente fatiar a user story no máximo. Então, assim, se der para quebrar ela aí, melhor. Por que você vai carregar uma user story complexa de uma semana se você pode quebrar ela em 2, por exemplo? Vou apagar aqui. Então, para dashboard, como ela vai ser uma user story que ela vai terminar no fim, vamos fazer uma user story para ela de integração. Critério de aceitação, né? Quando eu scrollo o top 10 mais vendidos, o scroll invisível mostra quantos? 10. Ali em cima, 10. tem 10. Eu configurei lá em 6 horas, viu? Para todo mundo já entendendo que tem essas 2 horas de pausa. Eu acho que a modal aqui de adicionar vendedor dá para fazer em 4, né? Porque ele tem 4 etapas. Eu coloquei 5, viu? Sabe por quê? Porque Cada você tem que estrutura, criar, você tem que criar estrutura, você tem que ver que quando você clica, ele tem um efeito ali do menuzinho lateral, sabe? Qual que é a carga horária total, então? Carga horária total aqui, Marcelo? São 180 horas do time inteiro. 180. E aí nós já estamos com... O time está com 82 horas. Nós temos aí 100 horas a mais da metade para cumprir ainda. Tem bastante folga ainda. E no mais é isso. Se precisarem se reunir ao longo do dia, no início da manhã, façam isso, fica à vontade. Beleza pura? Fechou. Gente, Deus abençoe e bom descanso para todo mundo, viu? Amém. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. É isso aí, eu espero que você tenha curtido 4 horas de reunião transformadas em 15 minutos. E, obviamente, a Plane pode ser muito mais do que isso, mas é assim que a gente faz a nossa Plane. Não se esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, assinar as notificações e vamos juntos crescendo aqui na Double IT Experience. Forte abraço para você.